nome é Gabriel, eu tenho 24 anos e eu sou Relações Públicas de formação. Eu fui para a Austrália, morei em Sydney por quase 7 meses. Quando decidi para a Austrália, a primeira opção que eu lembrei foi a Egali mesmo já e, enfim, não tive dúvidas e fui direto na agência. Na verdade, Sydney não foi uma escolha convicta, sim. Eu estava bem em dúvida entre Canadá e Austrália. O motivo mesmo foi por causa do inverno, porque quando eu morei na Espanha era inverno, então eu queria mudar um pouco. E como no Canadá faz muito frio, eu resolvi ir pra Austrália, mas eu nunca tinha pensado que eu ia, sei lá, morar na Austrália um tempo. Então quando eu vi que eu tinha escolhido Sydney, foi uma surpresa até pra mim, assim. Bom, a vida na Austrália é completamente diferente daquilo que tu idealiza antes de tu ir, mas isso não quer dizer que é uma experiência ruim, mas é uma coisa que tu não espera, na verdade. Tu acaba te desafiando, porque tu passa a viver e fazer coisas que tu jamais pensou que tu ia fazer um dia. Só que depois, quando tu vê o resultado de tudo isso, tu vê que tu muda como pessoa, tu muda a tua cabeça e é uma questão de adaptação mesmo. É um choque cultural, com certeza, mas é uma questão de tu estar aberto a essa adaptação e procurar não conhecer a cultura, mas entrar na cultura de lá e viver essa cultura. E depois, quando tu volta, acho que foi quando eu voltei, foi quando eu me dei conta que o quão incrível foi ter ido pra lá, ter vivido a cultura de lá. Sim, conviver com brasileiros no intercâmbio é bem importante, principalmente no início, quando tu se sente bastante perdido. Pra mim, os primeiros dias foram bem difíceis, porque tu se sente um pouco sozinho, tu não sabe pra que lado correr. Então, os brasileiros que estão lá passaram, ou estão passando pela mesma situação que tu. Então, é muito importante ter essa convivência pra tu se sentir em casa, de certa forma. E, junto com eles, vivenciar essa cultura. Ter ficado na Egali House me deu uma segurança. Tu não chegar lá com as mãos abanando, tu tem alguém que vai te buscar, tu tem pra onde ir já. Tem pessoas que estão chegando junto contigo. Inclusive, os 2 melhores amigos que eu fiz na Austrália, eu conheci na van da Egali, indo pra Egali House. E hoje tá cada um num ponto do mundo enfim, além da segurança, é o início do teu intercâmbio, né? O início de novas amizades, o início de tu conhecer um novo mundo, então foi bem importante também. Sim, a Egali House é bem prática. Tanto localização quanto estrutura. A Egali House era perto de tudo. Depois que a gente sai da Egali House, até parece que falta alguma coisa, assim, porque as primeiras semanas são bem importantes, então foi bem bacana. A base da Egali em Sydney é bem importante, principalmente também, assim como a Egali House, te dá uma segurança, porque tu chega com muitas dúvidas, apesar de tu ter uma infraestrutura, de tu ter uma casa quando tu chega lá, tem muitas dúvidas, principalmente com questão de imigração, com questão de como é que eu trabalho, como é que eu encontro trabalho aqui, como é que vai ser o meu inglês. Então, na verdade, todas essas dúvidas que eu tinha, eu pouco precisei perguntar, porque a base estava me dando todo esse suporte. Então, foi bem importante, assim. Na época, o meu orçamento não era muito alto, então a Egali me apresentou várias opções. Então eu tive que optar por uma escola do orçamento budget justamente por isso. Eu gostei muito de estudar lá, porque acho que, principalmente independente da escola que tu estuda, o mais importante é a tua dedicação. Eu percebia que os brasileiros acabam não se dedicando tanto por causa do trabalho, porque tu tem fácil oportunidade de conseguir juntar dinheiro, então às vezes não acabam se dedicando tanto para a escola e acabam botando a culpa na escola. Realmente tem bastante empregos na Austrália, só que quando tu chega lá, tu fica um pouco perdido por onde começar, como é que eu faço meu currículo, mas aí conforme tu vai recebendo as orientações da base, da Egali lá, tu começa a pegar o jeito. Quando tu vai trabalhar na Austrália, tu acaba começando em empregos que tu nunca imaginou que tu fosse trabalhar um dia, e tu consegue ter uma vida bacana, independente do emprego que tu tiver lá. Eu trabalhei em restaurante, trabalhei como cleaner, trabalhei em obra, trabalhei entregando comida de bicicleta. Então foram experiências que talvez na hora eu fiquei com um pensamento um pouco negativo, porque eu não esperava,
mas que depois isso mudou completamente. Foram experiências que, assim, valeram muito a pena, eu não me arrependo de forma alguma. E tu começa a ver o mundo e ver como as coisas funcionam de outra forma. Então, foi bem importante, valorizo cada experiência de emprego que eu tive lá. A remuneração de emprego lá é bem bacana, é bem diferente daqui do Brasil. Nem dá pra comparar, porque tu começa a perceber que tu sendo pedreiro ou sendo faxineiro, tu consegue pagar um aluguel, tu consegue ter uma vida bacana. Com o passar do tempo tu vai se adaptando com isso e tu consegue guardar dinheiro pra fazer viagens, enfim. O meu auge foi conseguir ganhar até $1.300 por semana. E, bom, é só fazer os cálculos de conversão que a gente percebe a diferença com o Brasil. E foi essa remuneração que me fez conseguir comprar muitas coisas lá, conseguir ter uma vida bacana lá e poder fazer todas as viagens que eu queria. Então tu acaba tendo um pensamento muito diferente do que tu tem aqui, porque lá tu consegue ter as coisas mais fáceis de certa forma. Antes de eu ir pra Sydney, a primeira coisa que me vinha na cabeça era o Opera House, claro. Eu acho que antes de tu fazer viagens, a primeira coisa que te vem na cabeça são os pontos turísticos. Depois de ter morado em Sydney por quase 7 meses, o que mais me chama a atenção, com certeza, é o multiculturalismo de lá. Tu percebe que tu tá na Austrália, só que tu escuta todos os idiomas possíveis na rua. Quando eu cheguei no aeroporto já foi uma surpresa, porque eu achei que eu tinha chegado na Coreia, porque tem muitos orientais. Isso não é uma coisa ruim, porque tu tá numa cidade e às vezes tu nem precisa viajar tanto pra conhecer pessoas do mundo inteiro, sabe? Pessoas que estão, algumas que estão chegando pra ter as mesmas experiências que tu, algumas que já estão há anos lá. Bom, Sydney tem muitos pontos turísticos, mas pra mim os principais são os pontos naturais, que são as praias, os parques. Inclusive, a minha última casa eu morei em Bondi Beach, que é a praia mais famosa de Sydney. Pra mim era um lugar incrível, assim, eu me sentia extremamente feliz de estar trabalhando assim na beira da praia, independente do trabalho que eu estava fazendo. No intercâmbio tu fica muito sensível, digamos assim, porque tu pensa na família aqui no Brasil. Então a praia, eu sempre ia pra praia enfim, que era o meu refúgio, assim, eu ficava pensando muito em tudo sobre a minha vida. Então Bondi Beach com certeza foi o lugar que mais me marcou. No início, antes do intercâmbio, a Austrália pra mim era um país muito isolado, assim, mas depois que tu vai pra lá, tu consegue perceber que tu consegue viajar bastante. Eu fui pra Tailândia, que eu queria muito conhecer algum país da Ásia, porque a Ásia pra mim era um continente assim, completamente estranho. Então eu passei 20 dias na Tailândia e alguns dias na Malásia. E apesar da Austrália, eu ter morado na Austrália, já é uma cultura completamente diferente. A Tailândia, pra mim, esses 20 dias na Tailândia foram, assim, a minha visão de mundo e a convivência com pessoas de outras culturas mudou de patamar completamente, assim. Tu consegue se planejar muito fácil lá. Eu resolvi que eu ia pra Tailândia e um mês depois eu tava na Tailândia. Bom, eu tive várias experiências marcantes desse intercâmbio, mas acho que uma das que eu mais me lembro foi um fato que na hora foi um pouco trágico, mas que no fim deu tudo certo. Eu acabei indo pra Tailândia e tive um problema com o meu visto, que na verdade foi um erro meu, não foi nada com a imigração, foi falta de informação minha, e por causa disso eu fiquei preso na Tailândia, preso de não poder voltar pra Austrália. Então eu passei por várias situações lá, porque eu tive que ficar dias a mais, eu não tinha nada programado, eu tive que conviver com um erro meu e fazer com que as coisas dessem certo. Eu tava sozinho num país que tem uma língua completamente diferente, tem muitas pessoas que não falam inglês. Então, apesar de ter sido ruim na hora, foi um desafio pra mim, pra que eu conseguisse dar a volta por cima. E hoje é uma experiência boa, de certa forma, porque foi um obstáculo na hora, porque eu fiquei preso num país com culturas completamente diferentes e depois eu tive que me virar para conseguir chegar na Austrália de novo. Hoje eu dou risada de tudo isso, mas ficou a lição de que eu tenho que me planejar mais quando eu viajo, tenho que me informar mais de como as coisas funcionam, principalmente com imigração, porque imigração não é brincadeira. Eu tive muita sorte porque a Tailândia é um país barato, não é um país muito caro, então o meu orçamento conseguiu dar conta.
O apoio dos meus amigos também na Austrália foi bastante importante, me ajudaram com toda essa questão da imigração. Foi uma situação que eu não contei pra minha família, claro, só contei quando eu voltei pro Brasil, pra não apavorar ninguém, até porque eles não iam poder fazer nada, era comigo mesmo lá. Apesar das coisas que não deram certo ou das coisas que não me agradaram muito, acho que de todas as experiências tu consegue tirar uma lição e acho que nada acontece por acaso, então eu não mudaria nada, porque acho que nada na vida é só coisas boas, acho que as coisas ruins elas vêm a calhar por algum motivo. Eu indicaria Egali hoje porque eu já tive 2 experiências com Egali e eu tive um suporte completo, não tive nenhum problema em nenhum momento. Sempre que eu tive alguma dúvida, a Egali sempre me apoiou, me respondeu, enfim. Acho que principalmente por isso, que eu tinha uma base e eu não me sentia perdido, eu não estava indo sozinho para a Austrália, a Egali estava comigo e eu estava com todas as orientações da Egali. Então sempre que alguém me pede alguma indicação, com certeza eu indico a Egali, justamente por isso, porque tu não está indo sozinho para o teu intercâmbio, tem uma base por trás que faz com que tu te dá um empurrãozinho para tu conseguir aí tu fazer o teu intercâmbio sozinho. Antes de ir para a Austrália eu estava num emprego considerado bom, eu tinha um salário bom também. Eu estava me formando na faculdade e aí me bateu aquela dúvida que eu acho que muitas pessoas têm quando tu te forma, tá, e o que eu vou fazer agora? O inglês realmente foi a primeira desculpa, digamos assim, para que eu pudesse tomar a iniciativa, só que aí entram vários fatores. Tu quer mudar um pouco a rotina, tu quer ter novas experiências, tu quer conhecer novas pessoas, então eu deixei o meu emprego, eu me demiti e eu voltei faz um tempo da Austrália já, ainda não consegui um emprego à altura, mas isso não me faz com que eu me arrependa do intercâmbio de forma alguma. Inclusive na época quando eu tomei essa decisão eu tive um pouco de conflito com meus pais, enfim, porque os nossos pais vêm de uma geração que a estabilidade conta muito e hoje isso é completamente diferente. Acho que a nossa vida é feita de experiências. Eu acredito que quando tu tá com a ideia de fazer o intercâmbio, independente de tu ter uma oferta bacana de emprego ou tu estar num emprego que te dê uma sustentabilidade financeira bacana, independente disso, eu acho que se tu tá pensando em fazer, é o momento. Se tu entrar no emprego ou se tu continuar na rotina da tua vida, talvez depois tu vai deixar passar e no final talvez tu vai se arrepender. Putz, por que eu não fiz aquele intercâmbio lá atrás? Então eu acho que se tu tá pensando nisso agora, independente das circunstâncias que tu tá vivendo, porque agora talvez no início tu não enxergue, mas depois quando o intercâmbio termina, tu se dá conta o quão importante foi e vai ser ainda pra tua vida. Eu não me arrependo de forma alguma de ter saído do trabalho que eu tava, porque enfim, toda a carga de experiências que eu tenho hoje nem se compara com uma rotina que eu tinha antes. Eu posso voltar a ter uma rotina agora, mas eu tenho todas essas experiências comigo e isso ninguém me tira.